Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula de cálculo. Nesta videoaula de hoje nós falaremos sobre limites laterais. Espero que vocês gostem e bons estudos. Teorema da unicidade do limite. O que esse teorema nos diz? Primeiramente vamos ler. Se o limite de f de x, quando x tende a um valor x0, for igual a L1, e limite de f de x, quando x tende a este valor x0, for igual a L2, então L1 é igual a L2. Esse teorema ele nos diz que, se existe o limite de f de x quando x tende a um valor x0, então esse limite é único. Observe que esse teorema ele não nos garante a existência de limite de f de x quando x tende a x0. Ele só nos garante que, caso este limite exista, então ele é único. A demonstração desse teorema pode ser encontrada em cursos mais avançados de cálculo ou em cursos de análise. Vejamos este exemplo. O gráfico a seguir representa a função definida por partes como f de x igual a menos x mais 2, se x for menor do que 0. E f de x igual a x ao quadrado mais 1, se x for maior ou igual a 0. Vejamos primeiro, vamos analisar o que acontece com f de x pelo gráfico se x tende a 0, com x tendendo a 0, porém com valores maiores do que 0. Vamos pegar aqui, por exemplo, um valor de x aqui, maior do que 0. Agora vamos pegar valores de x se aproximando cada vez mais do zero, porém com valores maiores, porém com x maior do que zero. Então x está tendendo a zero, porém x é maior do que zero. O que está acontecendo com f de x? F de x está se aproximando do valor 1, certo? Então quando x está tendendo a zero com valores maiores do que zero, o f de x está se aproximando de 1. Agora, se você observar o que está acontecendo com a função, com f de x, quando você tem x tendendo a zero, porém com valores menores do que zero, olha lá, vamos pegar um valor de x menor do que zero. Peguei ele aqui, certo? Agora vamos pegar valores de x cada vez mais próximos do zero, porém menores do que zero. F de x está se aproximando de qual valor? Quando você aproxima o x do zero, porém com valores menores do que zero, agora o f de x está se aproximando do 2, certo? Então nós temos aqui um caso no qual não existe o limite de f de x quando x tende a zero. Por quê? Porque se existir o limite é único. Então nós temos aqui o seguinte, então não existe o limite de f de x quando x tende a zero, certo? Eu montei esse gráfico também no GeoGebra para ficar ainda mais claro para você ver o comportamento, desta função próximo do x igual a zero. Então vejamos. Olha aqui, vamos fazer o x agora se aproximar de zero com valores positivos, ou seja, com valores maiores do que zero. Observa aqui as coordenadas do ponto A. Neste momento, o x ele vale 1. Se eu aproximar o x do zero, como eu estou fazendo agora, olha lá. O que está acontecendo com o f de x? Aqui você tem o x é a primeira coordenada e o f de x aqui na segunda coordenada do ponto. Então, quando eu estou aproximando o x do valor zero, o que está acontecendo com os valores de f de x? Eles estão se aproximando do valor 1, do número 1, certo? Ali não foi igual a 1, porque aqui no computador tem um problema de arredondamento, pessoal? Mas aqui é o seguinte, então quando o x se aproxima do zero, o f de x se aproxima do 1. Porém, quando x tende a zero com valores maiores do que zero. Agora, vamos ver o que acontece quando x tende a zero
porém com valores menores do que zero. Agora, vamos fazer o x. Agora, x tende a zero. Então, x agora, por exemplo, vale menos 1. E x agora está tendendo a zero, porém com valores menores do que zero. O f de x está se aproximando cada vez mais do número 2. Então, quando você tem uma situação desta, nós dizemos que o limite de f de x, quando x tende a zero, ele não existe. Certo? Então, não existe o limite de f de x quando x tende a zero. Beleza? Entretanto, quando falamos sobre limites laterais, neste exemplo, que nós vimos, podemos afirmar que existe o limite lateral à esquerda e existe o limite lateral à direita. Como que a gente escreve? Então, limite de f de x com x tendendo a zero pela esquerda. Quando a gente quer dizer que x tende ao número pela esquerda, a gente coloca esse menos aqui no número, certo? Aqui acima, né? Então, o limite de f de x quando x tende a zero pela esquerda é igual a 2. E o limite lateral à direita. Então, a gente escreve assim, ó, limite de f de x quando x tende a zero pela direita. A gente coloca esse mais. E esse limite é igual a 1, certo? Mas, então, existem os limites laterais, existe o limite lateral à esquerda, o limite lateral à esquerda é 2, o limite lateral à direita é 1, mas não existe o limite de f de x quando x tende a zero, certo? Então, é importante você entender isso. Se existe o limite quando x tende a algum valor, se existe o limite de f de x com x tendendo a algum valor, esse limite é único. Existem os limites laterais, o limite lateral à esquerda, existe o limite lateral à direita, mas neste exemplo não existe o limite quando x tende a zero. Bom, vamos falar agora sobre os limites laterais. Limite à esquerda. Escrevemos limite de f de x quando x tende a A pela esquerda, e a gente coloca o menos aqui, no valor A, é igual a L, e dizemos que o limite de f de x quando x tende a A pela esquerda é igual a L se pudermos tornar os valores de f de x arbitrariamente próximos de L, tomando x suficientemente próximo de A, com x menor do que A. Então é importante, quando a gente tem o x tendendo a A pela esquerda, a gente está tomando valores de x menores do que A. Lembra no exemplo que a gente fez x tender a zero pela esquerda? A gente tomava x menor do que zero. Bom, limite à direita. Escrevemos limite de f de x quando x tende a A pela direita. Pela direita, a gente coloca o mais. É igual a L e dizemos que o limite de f de x quando x tende a A pela direita é igual a L se pudermos tornar os valores de f de x arbitrariamente próximos de L, tomando x suficientemente próximo de A, com x maior do que A. Então, quando a gente fala de limite de f de x com x tendendo a A pela direita, a gente está falando de x se aproximando de A, porém com valores maiores do que A, certo? Então, para você não esquecer, quando x tende a A pela esquerda, x aproxima de A com valores menores do que A. E se x tende a A pela direita, x se aproxima de A com valores maiores do que A. Essa forma como falamos de limites laterais é uma forma bem intuitiva. Então você vai encontrar a definição formal de limites laterais nos livros de cálculo. Mas aqui nesse curso nós estamos interessados na ideia, no conceito. Então este é o conceito de limites laterais. Teorema. Limite de f de x quando x tende a A é igual a L
se e somente se o limite de f de x quando x tende a pela esquerda for igual ao limite de f de x quando x tende a pela direita e ambos iguais a L, né? Igual a L. Bom, pessoal, o que esse teorema nos diz? Esse teorema ele nos diz o seguinte: primeiro, que se existe o limite de f de x quando x tende a e esse limite é igual a L, então os limites laterais, né, à esquerda e à direita do A, eles são iguais e serão iguais a L. E ele nos diz também que se os limites laterais forem iguais, aí no caso aqui, os limites laterais iguais a L, então existe o limite de f de x quando x tende a A, e esse limite é igual a L, que é igual aos limites laterais. Então, nós podemos concluir que, se os limites laterais forem diferentes, então não existe o limite de f de x quando x tende a A. Então, o limite de f de x quando x tende a A só vai existir se os limites laterais forem iguais. Então, esse é um importante resultado e nós vamos ver o exemplo no próximo slide. Vejamos este exemplo. Primeiramente, eu tenho aqui a letra A, na qual eu já até calculei aqui os limites. Então, eu tenho limite de f de x, quando x tende a menos 3 pela esquerda, é igual a 3. Vamos analisar no gráfico. O menos 3 está aqui, ó. Então, quando x tende a menos 3 pela esquerda, significa que o x ele tende a menos 3 com valores menores do que menos 3. Então, x está tendendo a menos 3 com valores menores do que menos 3. E o que está acontecendo com o f de x? O f de x está se aproximando do número 3, certo? Agora, vamos ver o que acontece quando x tende a menos 3 pela direita, que é esse caso aqui. Então, quando x tende a menos 3 pela direita, ou seja, x está tendendo a menos 3, porém com valores maiores do que menos 3. Então, menos 3 está aqui. X maior do que menos 3, aqui eu estou fazendo essas marcações aqui para você ver. Ó. O que está acontecendo com f de x quando x tende a menos 3 pela direita, ou seja, valores de x maiores do que menos 3. F de x também está se aproximando do número 3, certo? Você pode ver isso aqui, ó. Então, os limites laterais, né, o limite lateral à esquerda e o limite lateral à direita, são ambos iguais a 3. E o que acontece, então, com o limite de f de x quando x tende a menos 3? Aqui já não é o limite lateral, é o limite de f de x quando x tende a menos 3. Então, ele é igual a 3, que é o mesmo valor dos limites laterais. Vejamos agora a letra B. Na letra B, primeiramente, eu estou interessado no limite de f de x, vou pegar vermelho aqui. Limite de f de x quando x tende a menos 1 pela esquerda, ou seja, x tende a menos 1 pela esquerda. O menos 1 está aqui. Quando eu falo x tende a menos 1 pela esquerda, os valores de x estão se aproximando de menos 1, porém, eles são menores do que menos 1. E olha lá o que está acontecendo com f de x. F de x está se aproximando de quem? Do número 1. Então, o limite de f de x quando x tende a menos 1 pela esquerda é 1. Agora, o limite de f de x quando x tende a menos 1 pela direita, né? Ou seja, x se aproxima de menos 1, porém agora com valores maiores do que menos 1. Então está aqui o menos 1, aqui agora o x está aqui, né? Os valores de x são maiores do que o menos 1. Onde está o gráfico da função agora? Ele está aqui embaixo, ó. Então, f de x agora está assumindo valores negativos. Olha lá. Então, quando x se aproxima de menos 1 pela esquerda, o f de x está se aproximando do menos 2, certo? Então, os limites laterais são diferentes. Então, o limite de f de x, quando x tende a menos 1 pela esquerda, é 1. E o limite de f de x, quando x tende a menos 1 pela direita, é menos 2. Quando os limites laterais são diferentes, então nós
podemos concluir que o limite de f de x quando x tende a 1 não existe, certo? Por quê, pessoal? Porque os limites laterais são diferentes. Vejamos agora o próximo exemplo, a letra C. Então, na letra C, nós temos o seguinte. Primeiramente, limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda. Então, está aqui o 1, né? X tende a 1 pela esquerda. Então, significa que x está ficando cada vez mais próximo do número 1, porém com valores menores do que 1. Olha lá o gráfico da função. O f de x, analisando pelo gráfico. O limite à esquerda. Então, o limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda, o f de x então está se aproximando de qual valor? Do número 2. Então, o limite é 2. Agora, quando x se aproxima do 1 pela direita, olha lá, limite de f de x quando x tende a 1 pela direita, ou seja, x se aproxima de 1, porém com valores maiores do que 1. Se você olhar lá no gráfico, olha lá onde que ele está. Então, quando x se aproxima do 1 pela direita, ou seja, com valores maiores do que 1, o f de x agora está se aproximando do 3. Então, o limite de f de x quando x tende a 1 pela direita é 3. Como os limites laterais são diferentes, né, o limite lateral à esquerda é 2 e o limite lateral à direita é 3, então nós podemos escrever o seguinte. Então, limite de f de x quando x tende a 1 não existe. Então, se os limites laterais forem diferentes, então não existe o limite. Existem outras situações nas quais o limite não existe. Vejamos, por exemplo, o limite desta função, 1 sobre x mais 1, quando x tende a menos 1. O que acontece quando x tende a menos 1 pela direita, por exemplo? Vamos analisar aqui no gráfico. Então, quando x tende a menos 1 pela direita, menos 1 está aqui, ó. Então, x tendendo a menos 1 pela direita, o que está acontecendo com os valores de f de x? F de x está se aproximando de algum valor? F de x está ficando cada vez maior quando x se aproxima do menos 1 pela direita. E o que acontece quando x tende a menos 1 pela esquerda? Os valores de f de x estão ficando cada vez menores. Então, os valores de f de x não estão se aproximando de nenhum número. Então, quando isso acontece, os valores de f de x eles ficam arbitrariamente grandes ou arbitrariamente pequenos, cada vez maiores ou cada vez menores, e não estão se aproximando de nenhum número, nós também dizemos que o limite não existe. Neste caso, a gente vai estudar melhor esse tipo de limite em aulas mais para frente. Vejamos uma outra situação na qual o limite também não existe. Aqui eu tenho o gráfico da função, né, seno de 1 sobre x. E o que nós podemos ver quando x se aproxima do zero? Quando x se aproxima do zero, a função, os valores de f de x, eles ficam oscilando entre menos 1 e 1, cada vez mais rápido. Olha aí pelo gráfico. Então, quando os valores de f de x ficam oscilando entre valores diferentes, lembre-se que o limite, se o limite existe, então ele é único. Então, nesse caso aqui também o limite não existe. Então, o limite de seno de 1 sobre x quando x tende a zero não existe. E no exemplo anterior também, o limite de 1 sobre x mais 1 quando x tende a menos 1 também não existe. Este exemplo aqui é porque os valores de f de x ficam cada vez maiores ou cada vez menores, né? E neste caso aqui é porque os valores de f de x oscilam muito quando x está tendendo a zero.